E aí pessoal, mais um vídeo aqui nesse canal. Nesse vídeo tu vai falar sobre o que? Lógico que é sobre filme. E depois de 7 dias sem postar um único vídeo, nem parece que eu quero monetizar esse canal. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um filme de 2024 chamado Magpie. E o que acontece nesse filme? Nesse filme ele fala sobre uma atriz que deixou a carreira dela de lado. E por que ela deixou? Porque ela teve filho. E depois que ela teve filho, ela meio que se dedicou somente à família, deixando a carreira profissional dela de lado. Só que depois de um tempo, ela acabou descobrindo uma traição do marido, a infidelidade dele, e bolou todo um plano ali para se vingar. Então é um filme bem interessante. E outra, eu vou falar também pouca coisa desse filme. Eu não vou falar o filme todo porque é mais de 1 hora de filme, então eu não vou ter paciência para falar. E até porque meus vizinhos não vão deixar também, porque eu sei que eles vão fazer zoada. Tudo começa com a Annette, que é a atriz principal, e o marido dela, o Ben, comemorando porque a filha deles, Matilda, tinha passado no teste e ela iria participar de um filme. E eles estavam felizes porque eles pensavam assim, cara, ela conseguiu, daqui pra frente ela pode se tornar uma atriz famosa, vai ganhar dinheiro. E eles estavam felizes por isso, que provavelmente ela se tornaria uma grande atriz lá no futuro. À noite, quando o casal estava se preparando para dormir, a Annette pegou e descobriu que o marido dela estava pesquisando as fotos da atriz chamada Alicia, a atriz que seria a mãe da Matilda no filme. Olha aí que cara safado. Bom, o casal também tem outro filho pequeno chamado Lucas, um bebê. Já no dia seguinte, o casal descobriu que a babá que cuidava do Lucas não ia poder ir trabalhar naquele dia. Sendo assim, um dos dois ia ter que ficar com a criança. E como o Ben ia levar a Matilda pro set para começar as filmagens do filme, quem teve que ficar com ele foi a Annette, que também tinha uma reunião poucas horas depois com um amigo dela chamado Richard. Já no set de filmagem, enquanto a produção preparava a Matilda, passando maquiagem e algumas coisas, o Ben conheceu a atriz, a Alicia, que seria a mãe da Matilda no filme. E ele ficou surpreso porque ele descobriu que ela tinha lido o livro dele. Já a Annette, que tinha uma reunião com um amigo dela chamado Richard, foi pro restaurante onde lá ela encontrou ele. Ela, que como eu disse no começo, era a atriz que deixou a carreira de lado para cuidar da família, não conseguiu mais emprego depois disso. Olha o carro passando. Ela não conseguiu mais emprego depois disso, embora ela quisesse. O Richard, que não via ela há muito tempo, não deixou de notar que ela estava com um semblante um pouco de exausta, tipo de cansada. Como a Annette não tinha muita coisa para falar sobre si mesma, já que os dias dela eram todos iguais, ela só cuidava da casa e das crianças, ela ficou um pouco calada na dela. E foi aí que o Lucas começou a chorar e acabou constrangendo ainda mais ela. Foi aí então que ela teve que terminar o jantar mais cedo do que ela deveria. Dava pra ver nitidamente que ela estava cansada daquela vida, cansada daquela rotina. Essa praticamente não era a vida que ela sonhou. Já no set de filmagem, o Ben fazia de tudo para chamar a atenção da Alicia. Ele até defendeu ela de uns homens que estavam ali importunando ela, por conta de um vídeo explícito que tinha vazado dela. Já à noite, quando o Ben e a Matilda voltaram para casa, a Annette tinha preparado o jantar, só que o Ben disse que não ia jantar porque ele teve o dia cheio. Quando todo mundo foi deitar, a Annette pegou e pensou assim, eu vou dar uma investigada aqui no laptop do meu marido para ver o que eu encontro. Quando ela abriu, ela percebeu que ele estava pesquisando pela Alicia, pela atriz que estava sendo a mãe da Matilda no filme. Lá era a foto no laptop, foto mesmo. Foi aí que então que ela percebeu que o marido dela tinha uma queda por essa Alice. No dia seguinte, as filmagens tinham sido adiadas, porque tinha um ator lá que adoeceu, então o pessoal deu uma parada lá nas filmagens. E a Alicia pegou e convidou, Ben, bora comer lá em casa hoje, Ben? E o cara pensou, poxa, por que não? Ele já tinha uma queda por ela, ela convidou ele, lógico que ele aceitou em cima da bucha. Enquanto isso, a pobre da mulher dele estava lá, quase que enlouquecendo, presa dentro de casa e com o menino chorando. Voltando lá para casa da Alicia de novo, o Ben estava lá, de boa, ele e a Matilda, e eles dois estavam prestes a assistir um filme, lá de boa. Quando a Matilda dormiu no sofá, a Alicia sorriu, pegou o celular e tirou uma foto deles três. Foi aí também que ela aproveitou para se abrir com o Ben. Ela falou que nunca teve sorte com homens e que o ex dela foi quem vazou o vídeo íntimo dela. O Ben também se abriu com a Alicia, dizendo que a Annette ficava em casa o tempo todo e agia de forma estranha. Já na casa dele, a Annette viu uma foto deles dois online em um jornal. E foi aí que ela ficou com raiva mesmo. Ela já estava com ódio, aí que ela ficou com mais ainda. E para piorar ainda mais a situação dela, o Lucas ainda estava chorando.
E para escapar daquele barulho, daquela loucura doida, ela começou a correr para longe assim da casa. E o pior que tem dias que a pessoa tá assim. Bom, no dia seguinte as filmagens recomeçaram, só que o Ben ele tava bem mais interessado na Alicia do que na filha dele. Quando as filmagens terminaram, a Alicia pegou e sugeriu que eles fossem dar um passeio por ali. E nesse passeio, o Ben não parava de jeito nenhum de elogiar a mulher. Ele sempre falando, nossa, sua atuação foi boa, você é isso, você é aquilo, isso é aquilo, você me inspira isso. Já ela pegou e disse pra ele que estava envergonhada por conta daquela foto deles que estava circulando entre os jornais. Só que ele pegou e disse pra ela, ó, fica de boa, isso aí não dá em nada não. Já no dia seguinte, já na manhã seguinte, no caso, era a folga. Só que o Ben ele não estava muito feliz com isso não. E é bem claro, né? Porque ele não ia ver a atriz, a Alicia. E a Annette então pegou e disse pra ele que gostaria de levar a Matilda no set de gravações na segunda-feira. Só que o Ben não gostou em nada disso. Ele foi contra. A Annette então passou a semana inteira sozinha. E ela pensava assim, que quando chegasse o final de semana, as coisas iam se acertar. Só que não. Em uma manhã, enquanto ela estava fazendo o café da manhã, ela percebeu que o Ben tinha recebido uma mensagem da Alicia, sugerindo que eles passassem o final de semana juntos. Caralho, mas que porra, velho. A mulher sabe que o cara é casado e fica dando corda pra ele. Já no café da manhã, o Ben falou pra Annette que pretendia se dedicar um pouco mais à escrita e falou pra ela levar a Matilda no parque. De repente, a Matilda disse que queria que ela fizesse as panquecas iguais às que a Alice fazia. Ela então olhou para o marido dela e acusou ele de estragar o pouco relacionamento que ela tinha ali com a filha dela. E não querendo chorar na frente deles ali, ela correu para o banheiro para chorar. Depois que ela se acalmou um pouco, ela voltou para a cozinha e só então ela levou as crianças no parque. E lá no parque ela encontrou uma velha amiga dela chamada Esther. Essa mulher, ela era também mãe solo, mãe jovem ainda, só que ela não parecia tão cansada como a Annette. A Esther então disse que estava feliz por ela, porque ela tinha ouvido uns boatos de que o Ben e a Annette eles tinham se separado. E nem ela e nem as amigas dela gostavam do Ben, porque ele frequentemente flertava com elas. Aí já dá pra entender por que ele tá dando em cima da atriz. O bicho é um pegadorzão. Foi aí então que a Annette pegou e disse pra ela que eles dois não tinham se separado e saiu com raiva dali e apressada. Já em casa, o Ben estava recebendo mensagens da Alicia pedindo para que ele fosse se encontrar com ela. Ele então pegou, se arrumou bonitinho, só que na hora que ele ia saindo, a Annette chegou com as crianças, aí fudeu o plano do rapaz tudo, ele não pôde mais sair de jeito nenhum. À noite, depois do jantar, o Ben ele começou a passar mal e a Annette ficou tranquila na dela, só escutando ele sofrer dentro do banheiro a noite toda. Então, sendo assim, no dia seguinte, quem tinha que levar a Matilda para o set de gravação era a Annette. E é aí que a coisa começa a ficar boa. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, que eu já falei já muito desse filme. E para o vídeo não ficar tão grande, eu vou parando por aqui. Fui!